Muito bem. O tema que nos coube ele é instigante quanto ao título. Não é a inserção da ergonomia na medicina do trabalho. Não. É a inserção da medicina do trabalho na ergonomia. Uma inversão muito sutil e inteligente, né? Que me deu o que pensar, com certeza. Então, nós vamos colocar aqui para vocês alguns conceitos, que eu fiz assim uma revisão, né, de quais são os pontos da ergonomia em que a medicina do trabalho vai se inserir, né? Com a autorização da coordenação do evento, né? Este é o livro último que a gente lançou, Ergonomia do Corpo e do Cérebro no Trabalho, ano passado, né? 530 páginas, uma espécie assim, de compilação bastante interessante, né? E a atualização, e inclusive com esse tema bastante atual, que é a chamada ergonomia do cérebro no trabalho. Nós vamos falar, isso tem tudo muito a ver com a minha fala, nós vamos então colocar aqui para vocês. Alguns conceitos fundamentais: definição de ergonomia em 5 palavras, adaptação do trabalho às pessoas. Adaptação do trabalho às pessoas. E para quê? Sem hipocrisia. Para que elas produzam melhor, para que elas produzam bem, mas com conforto e segurança. Então, a ergonomia está lá no caput da NR 17, visando a produtividade com conforto e segurança. Então não há que ser hipócrita nesse aspecto e saber que quando a gente tem uma boa condição de ergonomia, a chance de o trabalhador desempenhar melhor é bastante significativa. O nosso próximo passo é demonstrar isso, né, com números, que é perfeitamente possível de se fazer. A evolução do conceito de ergonomia, ela aparece no mundo em 1950 como uma resposta dialética dos processos produtivos então existentes. Isso aí nós temos que entender, né? Esse detalhe: o motor a vapor gerou a revolução industrial, que teve como resultado uma condição de trabalho que não era tão boa para o trabalhador, né? Veio então o Manifesto Comunista em 1847 questionando essa realidade, né? E essa realidade de transformação tensa na sociedade que aconteceu na segunda metade do século XIX, 1850 a 1900, culminou com a Lei das 8 Horas, que foi a primeira convenção da OIT 1919, com vigor a partir de 1921. Importante destacar isso porque a ergonomia ela tem uma base social, uma demanda social bastante importante que nós não podemos desconhecer, que é a questão das condições de trabalho, aí incluídas horas de trabalho. A ergonomia, a ciência da administração, embora seja antiga desde os romanos, mas ela começa a cristalizar na nossa era com Taylor, né, na administração científica, com tempos e métodos, Frank e Lillian Gilbert e outros seguidores, Maynard e outros, e com Ford, na linha de montagem, ritmo do trabalho ditado pela esteira, trabalhador em posição fixa, produção em série, em 1911. Esse processo, chamado então de Segunda Revolução Industrial, deu resultados extraordinários em termos de valorização social e acesso dos trabalhadores às condições sociais então disponíveis. Isso faria pensar, então foi uma maravilha, mas a ergonomia, as ciências sociais, nós não raciocinamos com a abordagem ufanística. A gente sempre raciocina com a chamada abordagem dialética, em que existe a tese, vem a antítese, e quando a tese discute com a antítese, vem a síntese. Então a tese que existia nessa ocasião é que a administração científica de Taylor, de Ford, era uma maravilha. O filme antítese por excelência disso, nós sabemos qual é. Foi Charlie Chaplin com Tempos Modernos. Então, no pós-guerra, com todos os milhões de mortos, né, que nós tivemos aí após uma guerra, essa relação social é discutida, é questionada. Qual é a forma de produzir que nós queremos? Então, como resultado desse embate dialético entre tese e antítese, né, essas técnicas são muito boas, ou a antítese mostrando essas técnicas são muito ruins, aparece então a ergonomia com a proposta de síntese. Esse é um ponto importantíssimo. Então, quando a gente se fala, a ergonomia tem como compromisso adaptar o trabalho às pessoas, não é pelos belos olhos das pessoas, é porque enquanto se procurar fazer a adaptação do homem ao trabalho, os resultados são perdas, são problemas, são tensões sociais. E essa linha dialética da ergonomia sempre vai existir nos tempos atuais. Então, nos tempos atuais de reestruturação produtiva, sempre nós vamos ter esse questionamento dialético. Então, definido dessa forma, ergonomia é um conjunto de ciências e tecnologias que procura o ajuste produtivo, confortável e seguro entre o ser humano e o seu trabalho, basicamente procurando adaptar o trabalho às características do ser humano e, atenção, sempre com a abordagem dialética dos processos produtivos vigentes. Então, nós, profissionais da ergonomia, somos sempre os chatos.
né? Porque vem o gerente vem com a tecnologia sensacional, vem de um congresso, vem de uma feira internacional de Hamburgo e vem com determinadas tecnologias e diz, é isso que tem que ser feito, é isso que é o melhor. E nós lá da ergonomia vamos tentar ver se aquilo não está trazendo problema para as pessoas. Mas nós não podemos ficar só na antítese, nós temos que buscar a síntese em que a tecnologia esteja humanizada e que, se ela for implantada, ela signifique o melhor para a produtividade, mas também para o ser humano. A ergonomia tem algumas áreas tradicionais, que são 10. Primeiro é o trabalho fisicamente pesado, outro é o trabalho em ambientes de altas temperaturas, terceiro, o trabalho em ambientes frios. São áreas primeiras da ergonomia, tá? Gradativamente em redução, não em extinção. Trabalho fisicamente pesado é muito mais bem feito por máquinas, trabalho em ambiente de altas temperaturas. Não há nenhum problema ter um processo industrial a quente, desde que o ser humano não esteja lá. Se o ser humano estiver, nós temos problema e temos que olhar. Trabalho a frio como um problema importante, especialmente em frigoríficos. A questão da biomecânica como uma demanda importante nos esforços, o uso da coluna, as questões das hérnias de disco, posturas, uso dos membros superiores, cadeira e organização ergonômica dos postos de trabalho, uso do computador. Uma área da ergonomia que teve uma demanda grande, enorme, aí a partir de 1995, foi a questão do método e do posto de trabalho, método entendendo métodos e tempos, os tempos para se fazer a operação, se os tempos seriam suficientes ou não seriam suficientes, e aí a questão Lehrdort, como diretamente relacionada a isso. Outra área importante da ergonomia tradicional, as condições para o trabalho intelectual, há que se ter conforto térmico, acústico e boa iluminação. Outra, questões ergonômicas relativas à administração do processo produtivo. Essa é uma área da ergonomia que foi chamada de ergonomia da organização do trabalho. Embora esse termo seja um pouco maior, mas nessa ocasião então foi muito questionada a questão de horas extras, de dobras de turno, de falta de condições materiais e que gera muitas vezes a sobrecarga em dobras de turno, trabalho aos sábados, domingos e feriados, e sobrecarga sobre quem já tem movimentos críticos. Melhoria da confiabilidade humana, área importantíssima, cada vez nós estamos vendo a importância disso, nos sistemas muito justos, a questão de aviões que caem, etc. Como é que é isso? A prevenção de acidentes do trabalho, importantíssima. 32 a 40% dos acidentes típicos têm na sua origem como um fator contributivo importante a má condição de ergonomia. E a prevenção da fadiga sempre como uma área importante, identificando-se as situações de fadiga física e de fadiga mental. Recentemente nós temos então as chamadas áreas recentes da ergonomia. E nas áreas recentes de atuação da ergonomia, nós temos esse ponto importantíssimo, a ergonomia do cérebro no trabalho. A outra, carga mental e estresse no trabalho, saúde mental no trabalho, qualidade de vida no trabalho, questões ligadas à reestruturação produtiva, com excesso de computador, plásticos de alta densidade, telecomunicações e uma série de outras coisas que estão aí no nosso mundo. Macroergonomia, quando nós não temos condição de ter uma solução no nosso nível. Nós dependemos de máquinas que vêm de fora, que muitas vezes precisariam estar mais bem especificadas sob o ponto de vista de ergonomia e não estão. Ergonomia e sistemas de altíssima produtividade, que é uma questão complicada, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ergonomia da inclusão, em situações de limitação profissional. Então, hoje foi falado muito bem pelo doutor do INSS, nós deixamos de trabalhar com CID, passamos a trabalhar com CIF, Classificação Internacional da Funcionalidade. E com a Classificação Internacional da Funcionalidade, que é uma mudança expressiva na forma de pensar em reabilitação, em ser humano, significa na prática o quê? Qualquer um, por mais sadio que seja, tem alguma limitação profissional. E qualquer um, por mais acometido que esteja, tem alguma capacidade funcional. Caberá, então, mudar isso e fazer, então, uma chamada reintegração daqueles que têm hérnias de disco, dorte em membros superiores, pessoas com deficiência grávida no último trimestre da gravidez, e um tema de máxima importância, citado pelo nosso presidente, envelhecimento e capacidade de trabalho. Então, essas são áreas recentes. Então, vou fazer alguma abordagem, sempre lembrando em quais dessas áreas nós temos a participação da medicina do trabalho. Um ponto importante da gente entender quando fala de cérebro no trabalho é uma comparação simples do sistema nervoso comparado a um computador. Então, nesse caso, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens importantes que numa comparação das carinhas nós vamos dizer o que faz bem e o que não faz mal. As operações simples, tanto o computador faz bem, quanto o ser humano, o sistema nervoso, faz também bem. As operações complexas colocadas em rotina,
né, para o computador a importância dos programas bem feitos. No caso específico, a importância dos aplicativos de homeostase, que são muito eficientes. Quando você vê, por exemplo, o indivíduo reagindo com sudorese a um trabalho em ambiente quente, quando ele reage com vasoconstricção a um trabalho em ambiente frio, você vê que o sistema nervoso funciona muito bem. Na simultaneidade, nota 10 para o computador, nota 0 para o sistema nervoso. Então, no computador depende da memória RAM e o sistema nervoso nosso ele é monotask. Nós aceitamos no máximo 3 graus de simultaneidade. No quarto item, banco de dados e memória, vai depender no computador dos megabytes e terabytes. No nosso caso, o sistema nervoso é muito claro que nós não temos memória, nós temos esqueçória. Então nós não sabemos trabalhar bem, nós somos ruins quando se exige da memória. Funções motoras batch, né, que seriam aquelas funções automatizadas, né, o computador faz muito bem, desde instrumentos musicais até máquinas CNC, de comando numérico computadorizado. O sistema nervoso, nós temos o desenvolvimento de padrões automatizados no subcórtex e somos altamente eficientes nisso. Nós somos muito eficientes nos padrões automatizados, bem aprendidos, bem aprendidos. Para movimentos refinados, o computador está tentando. A mão humana é insuperável. Para expert systems, o computador ajuda em processos diversos, programados por experts. E o ser humano, o sistema nervoso, sofre influências e deixa a desejar. Na inteligência, o computador está tentativas. E no ser humano nós temos o aprendizado e experiências e a consciência. No computador é só ficção. Né? O HAL 9000 do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, e o famoso R2-D2 da saga Guerra nas Estrelas. No caso do sistema nervoso, nós temos o palco e retardo, nós temos o dado consciência como algo muito importante. Isso nos mostra que para a utilização racional do cérebro no trabalho, é passar para o computador as tarefas que exijam simultaneidade, banco de dados, memória e expert systems. E que se deixe para o ser humano as tarefas que exijam movimentos refinados, inteligência e consciência. Isso é uma visão muito interessante quando você compara o sistema nervoso ao computador. Na ergonomia no cérebro e no trabalho, nós temos essas áreas que olhar. O nível correto de tensão para o trabalho, simultaneidade, memória e aprendizado, os sistemas de altíssima produtividade, a prevenção do deslize, a ergonomia cognitiva, o trabalho intenso com o computador, visão no trabalho, ergonomia dos aplicativos, fadiga visual, vigília, prevenção da sonolência e queda da atenção na condução de veículos, foco e atenção e carga mental e sobrecarga mental. Então temos uma demanda bastante grande na ergonomia moderna em que a medicina do trabalho vai se integrar. Vou chamar a atenção de alguns aqui, de alguns aspectos só, né, que são aqueles em que nós mais temos aplicação da medicina. Vamos chamar a atenção aqui da questão de foco, atenção e distração. Foco, atenção e distração, que é um ponto importantíssimo na atualidade, né? E aqui nesse caso, atenção no trabalho, vou colocar algumas transparências que eu tive a colaboração de uma aluna nossa, a doutora Renata Soares Martins Vieira, né, que apresentou a monografia dela recentemente sobre esse tema, em que nós temos essas subdivisões da atenção e tudo isso tem importância na ergonomia e na organização do trabalho. Né? A atenção pode ser involuntária ou voluntária. E dentro da voluntária nós distinguimos a focalizada, sustentada, concentrada, dividida, difusa e alternada. E nesse caso, a involuntária é isso aqui. Apareceu um negócio desse, a nossa atenção automaticamente se volta para aquela situação. Tá? E nesse caso, o grande problema é o uso indevido de alarmes. Tá? O alarme tem que ser muito bem usado para poder manter a atenção. Os estímulos auditivos codificados padronizados são potentes ativadores da atenção. E a chamada previsibilidade do estímulo com diminuição do tempo de reação e do número de erros. Quando nós vamos para a memória focalizada, nós temos o quê? O cirurgião, uma equipe cirúrgica, memória focalizada, seletiva, tem que estar ali, naquele foco durante a cirurgia. Então os comprometedores da atenção são a música, a conversa paralela, né? E a comunicação quando estritamente necessária e relacionada ao conteúdo da tarefa, para que o ser humano tenha a melhor performance. Na memória, na atenção sustentada, nós temos isso aqui, direção de veículos, né? Então é bem claro isso, né? Nesse caso, na atenção sustentada, o ser humano consegue sustentar a atenção por apenas alguns períodos de cada vez. E a sugestão é a variabilidade da demanda da atenção com o TRF mental, tempo de recuperação de fadiga mental. Na atenção concentrada,
né, que é isso aqui, né, o jogo dos 7 erros é um belo exemplo disso. Nós temos diversas situações no trabalho. O grande problema é a comunicação irrelevante. Então nós vamos verificar, por exemplo, operadores de SDCDs, Sistema Digital de Controle Distribuído, sistemas supervisórios nas empresas, que tem uma série de informações, uma série de coisas absolutamente desnecessárias. Né, já foi feito um estudo uma vez de 240 sinais que o indivíduo recebia ao longo do dia, apenas 20 eram importantes. Então isso acaba tirando, né, a comunicação irrelevante, tira essa atenção concentrada. A atenção dividida é um dos grandes problemas que nós temos. É o problema de estar trabalhando e tentar usar o celular ao mesmo tempo, dirigindo e usar o celular ao mesmo tempo. Né? Então, a atenção dividida, você vai errar. O exemplo mais clássico disso é conhecido desde tempos e métodos, que é o quê? Você preenchendo um cheque à mão, descrevendo R$ 2.342,50 e alguém conversando com você. Você erra o cheque. Você erra o cheque. Ok? Então, a atenção difusa, como outro item bastante importante na vigilância ou sondagem, tá? Importante para vigilantes, motoristas, policiais, né? E aí, então, a teoria da atenção é sempre um ponto importante para a gente saber, né? A base, isso aqui é um ponto importantíssimo para nós médicos do trabalho, que está relacionado à atenção e está relacionado à vigília, que é um aspecto crítico hoje que nós temos os sistemas, que as pessoas trabalham, motoristas de ônibus noturnos e outros, né, que vão ter que trabalhar durante a noite, né? Esse ponto importante aqui, o sistema reticular ascendente com os neurônios reverberativos do tronco encefálico, né, estimulam difusamente o córtex, mantendo a vigília e o estado de alerta. Nós temos a chamada ajuda excitatória, que é a atividade física, atividade com demanda intelectual, luz e claridade, ruído, frio e outras sensações. O contrário disso é quando o sistema reticular ascendente está inibido, que tem ajuda inibitória, repouso, deitado, sentado, olhos fechados, silêncio, conforto térmico e música suave. E aí você tem a ação dos mecanismos cerebrais, com a questão da melatonina, podendo levar a sono e sonolência. Amanhã tem uma palestra que eu diria imperdível, do Dr. Sérgio Barros Vieira, né, faz parte aqui da programação, que ele vai abordar isso e que isso aqui tem enorme importância nos chamados sistemas de medicina, de sistemas de gestão da vigília, né, que é muito utilizado aqui numa empresa do Espírito Santo para a gestão de sono e prevenção de sonolência entre motoristas profissionais. Né? E o outro ponto que eu gostaria de trabalhar aqui na minha apresentação é a questão de carga mental. Tá? Carga mental, que eu diria que é um dos grandes pontos que a gente tem de dúvida. A carga mental e sobrecarga mental, né? Existe uma frase aqui do Elliot Aronson que é muito interessante. Variáveis circunstanciais podem levar boa parte de nós, adultos normais, a nos comportarmos de maneira não muito apreciável. É quando vai enchendo, em determinada hora, né, transbordou. E aí a pessoa tem uma atitude que fala, como é que uma pessoa fez uma coisa como aquela? Tá? Existem 4 modelos para poder explicar a carga mental. Né? Nós vamos falar aqui de carga mental, saúde mental e sobrecarga, e trabalhos comuns com carga mental na literatura. Na avaliação da carga mental, nós estamos utilizando cada vez mais MAPA, monitoramento ambulatorial da pressão arterial. É muito interessante, é uma técnica muito interessante que nos dá um feedback bastante bom. E falamos um pouco sobre a organização do trabalho na prevenção da carga mental. Vou usar a objetividade, que o tempo exige, né? Mas eu vou dizer para vocês que existem 4 modelos para explicar a carga mental. Um deles é o chamado modelo dinâmico de saúde mental. A gente criou esse modelo em 2007, vem aperfeiçoando ao longo do tempo, e é um modelo que vai colocar, vocês vão assustar com a próxima transparência, vão assustar, mas é muito mais simples do que parece. É a seguinte, eu anunciei que vocês iam assustar, né? É o seguinte, aqui estamos nós, o ser humano, com maior predisposição para a saúde mental e maior predisposição para transtorno mental. A parte de cima é saúde mental. O trabalho pode ser uma origem, uma causa importante de saúde mental, como de adoecimento mental. As cores aqui já estão sugestivas, né? E aqui faltou o azul, né? Aqui o amarelo, o verde, o azul, então azul clarinho aqui. E aqui amarelo, agora alaranjado e vermelho, né? Que nós temos então zona de ruptura de adoecimento mental. E nós temos 6 fatores do trabalho que geram problemas nessa área. Uma é a qualidade da gestão, muito claro. Áreas bem gerenciadas, em que o resultado está bom, elas são bem gerenciadas, isso é um fator de saúde mental. Áreas mal gerenciadas
é um fator importante de adoecimento mental. Segundo, é a realidade psicossocial e fatores higiênicos. Toda área em que você tem áreas em que as relações humanas são boas, são respeitosas, isso é um fator de saúde mental. Áreas de relação humana ruim, isso é um fator de adoecimento mental. Outra é estresse, Quando você tem uma relação, exigências, estrutura, o que é dado para a pessoa, está dentro do nível do que ela pode fazer, isso é um fator de saúde mental. Quando você põe uma grande carga de responsabilidades, e a pessoa não tem a autoridade, as condições para fazer isso, é cobrado, você tem caminho para adoecimento mental. Características intrínsecas da tarefa, um dos pontos importantíssimos. Existe um conjunto de tarefas que geram, características que geram saúde mental. Existem outras características que geram adoecimento mental, vou falar sobre isso. Quadro de valores, item muito esquecido na questão da saúde mental. Uma empresa, ela modula muitas vezes os seus trabalhadores para valores sadios ou para valores doentes. O Dr. Dante colocou, que fez uma pincelada interessante aí a respeito disso hoje cedo, Mas assim, empresa que passa para os seus trabalhadores valores importantes como saúde e segurança, respeito ao trabalhador, respeito ao meio ambiente, meritocracia, ela vai gerar nos seus trabalhadores saúde mental. Empresa que não está nem aí para meio ambiente, que não está nem aí para a saúde e segurança dos seus trabalhadores, que as pessoas crescem à medida que são apadrinhadas, ela vai gerar no seu pessoal adoecimento mental. E por último, o modelo da organização do trabalho, que é conhecido, que os modelos participativos de envolvimento do trabalhador, eles tendem a gerar mais saúde mental. Os modelos que são chamados modelos estabelecidos, e são estabelecidos pela hierarquia e não são discutidos, eles tendem a tendência para o adoecimento mental. Dentro desse item, características intrínsecas da tarefa, as tarefas de alta exigência emocional, elas são um problema, e nós devemos estar atentos a isso. São elas, segundo a literatura, policiais, agentes penitenciários, vigilantes, seguranças, professores de periferia, motoristas urbanos. O motorista intermunicipal não, o problema é maior nos motoristas urbanos. Cobradores de coletivos, profissionais da saúde, acentuado por más condições, e nesse caso é um caminho para o burnout, que é bem falado, é bem mais presente em profissionais de saúde, teleatendentes, tarefas com alto nível de tensão por tempo prolongado e existência frequente de aborrecimentos. Então nós estamos falando de mais um item interessante que entra a questão do aborrecimento. O modelo da ISO, que eu passo direto aqui, ele é um modelo interessante. Essa transparência conjunto estará disponível para vocês. Já passei para a coordenação do evento o arquivo PDF com essa apresentação, se vocês quiserem, depois podem obtê-lo. O Grandjean fala do modelo de análise da fadiga pelo balanço de exigências e mecanismos de regulação, em que num prato da balança coloca os fatores causadores de sobrecarga e no outro prato os fatores que aliviam e compensam a sobrecarga. Mas eu gostaria de falar do modelo que vem a partir do professor Alain Wisner, falecido, A Inteligência no Trabalho, que é um livro extraordinário, e que vem também da Renault, com o seu trabalho Métodos Internacionais de Avaliação dos Aborrecimentos do Trabalho, que é muito interessante. E nesse caso, a caracterização da carga mental e da sobrecarga mental, observem bem, a carga mental é o que ocorre no cérebro quando se usa demanda mental. Isso aí não tem problema nenhum. Nós somos seres para usar carga, para termos nossa carga mental exigida. Não há nenhum problema em ter carga mental, não pode ter sobrecarga mental. Sobrecarga mental é o que ocorre quando, além da habilitação que está sendo demandada na execução da tarefa, o trabalhador também tem que se preocupar com algum outro item interveniente, fora do seu controle, que pode prejudicar a qualidade do trabalho, trazer comprometimento da produtividade ou causar acidente. Isso é chamado de aborrecimento. Então entra o aborrecimento. Ou na fala de um colega do Espírito Santo, que eu achei precisa, o aborrecimento, o termo francês é constraint, então seria o quê? Apurrinhação. Termo excelente, ele definiu, a apurrinhação que não precisava existir, não precisaria existir. Então, nesse caso, a organização do trabalho na prevenção da carga mental é um assunto extraordinário para nós, de máxima necessidade para nós. Eu vou dar só 4 transparências, para vocês verem como que a organização do trabalho evita a sobrecarga mental, apesar de existir a carga mental. Por exemplo, isso aqui é tudo dessa literatura que eu citei para vocês, especialmente o material da Renault.
né? Situação causadora de sobrecarga mental. Pressão de tempo, especialmente caracterizada como temporal ao longo de um dia de trabalho ou mesmo durante as horas de trabalho. Como é que a organização do trabalho resolve isso? Agrupar a cobrança de forma a espaçá-la ao longo do dia, né? Análise das causas de insucesso e resolução dos fatores de dificuldade que estejam impedindo a obtenção do objetivo ao longo do dia. Evitar sinalização de luzes vermelhas e amarelas quando o fator de dificuldade não depende do trabalhador. Olha só, com medidas simples você evita a sobrecarga mental. À medida que você tem num call center, que quando veio a ligação, dispara uma luz com um cronômetro, esse cronômetro, a pessoa tem 1 minuto e meio para poder completar atendimento. Aos 60, tem 120 segundos. Aos 90 segundos, isso muda a cor. E aos 110 segundos fica vermelho piscando. É um negócio que dá uma sobrecarga mental desnecessária. Então existe uma série dessas situações, né, que estão previstas. Por exemplo, informação e mudança contínua. Alocar tempo para esclarecer os trabalhadores quanto às últimas mudanças. Disponibilizar suporte de supervisão para esclarecer detalhes sobre as mudanças. Outro exemplo interessante, reclamação. Vamos verificar, né? Multifuncionalidade, operação com risco significativo em termos de segurança. Analisar e estabelecer bloqueios mecânicos anulando o risco. Ou estabelecer os procedimentos operacionais padrão. Tá? Aqui diversos, né? Trabalhar de costas para o fluxo de produção. Olha que interessante. Girar o posto de trabalho em 30 graus de forma a permitir que o trabalhador veja, pela visão periférica, a aproximação da próxima peça. Né? Vamos lá. Atendimento a público em situações de reclamação. Preparo adequado do atendente. Manter supervisão próxima para ajudar em situações de conflito. Trabalho de retaguarda e de médio prazo para minimizar essas situações ao longo do tempo. Então a organização do trabalho ela pode dar boas respostas para essa demanda de sobrecarga mental, que é um problema importante que nós temos hoje. Pressão de fila, né, pressão de tempo constante, mudanças frequentes de escala. E assim por diante. MAPA, monitoramento ambulatorial de pressão arterial. Né? O papel do hipotálamo, de que forma o psiquismo influi no organismo. Quando você está tenso, você tem ação sobre o sistema nervoso, né, e sobre glândulas endócrinas. Quando você está tenso, qualquer um de nós tenso, você tem sintomas do aumento da atividade do sistema nervoso simpático. Taquicardia e hipertensão arterial. Pele fria, nós vamos atrás aqui da hipertensão arterial. Tá? E nesse caso, o monitoramento ambulatorial da pressão arterial tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itens que são analisados. Nós vamos colocar aqui um exemplo, né? Esse aqui é um exemplo lá de Belo Horizonte, esse aqui é um exemplo de mapa de um teleatendente. Tá? Foi monitorado de 9 até as 12 e vamos observar que o fator de frequência cardíaca limite 130 em hora nenhuma foi ultrapassado. E a diastólica, o fator limite de 90, que é a azul aqui, em hora nenhuma foi ultrapassado. Então passa a se fazer, né, toda vez que vai... o padrão de mapa é 15 em 15 minutos. Nós trabalhamos com 10 em 10 minutos. Né, e a gente pede para a pessoa anotar às 9h10 o que ela estava fazendo, 9h20 o que ela estava fazendo. E uma classificação se era fácil ou difícil. E depois, na entrevista, a gente vai detalhar com a pessoa quais foram as dificuldades naquelas horas em que está caracterizado um aumento de pressão arterial. Né? Aqui, o que a pessoa fez? Esse aqui é um mapa alterado relacionado à atividade laborativa. A fonte, dados do paciente Dr. Elilden Galvão Lima, que é um médico cardiologista aqui de Vitória, do Instituto de Cardiologia do Espírito Santo. Né? Vamos observar aqui, a linha limite é essa aqui. Ó. E nós vamos observar aqui, por diversas vezes, na linha limite é ultrapassada ao longo do dia, mas não durante a noite. Durante a noite a linha limite está preservada. Então, ao longo do dia, vamos verificar gradativamente o que foi que aconteceu com esse indivíduo, que a linha limítrofe foi ultrapassada tanto pela sistólica quanto pela diastólica, conforme pode ser observado. Então, é uma técnica bastante útil, que nós estamos utilizando gradativamente, e que é a sinalização do nosso organismo. Naturalmente, se a pessoa estiver tomando o medicamento, ela pode ser utilizada para poder ver, inclusive, a eficácia do medicamento ao longo do dia. Né? Mas, nesse caso, então, para a gente fechar, está no meu tempo, a conclusão, áreas de inserção da medicina do trabalho na ergonomia. Né? Para as demandas antigas são trabalho fisicamente pesado, trabalho em ambientes de altas temperaturas, trabalho em ambientes frios, biomecânica, método e posto de trabalho, condições para o trabalho intelectual e prevenção da fadiga. E nas áreas novas, onde que nós médicos do trabalho temos que entrar? Nas novas demandas.
no trabalho intenso com o computador, com certeza, na visão no trabalho, lembrar que a visão no trabalho é um dos grandes pontos fracos nossos. O ser humano, aos 40 anos, vai ter a presbiopia, se é que já não tinha outras coisas antes, né? Aos 65 vai ter catarata e depois vai ser só pior, porque é a degeneração macular. Então, assim, é saber que a gente vai ter isso como um impacto importantíssimo, né, na questão do envelhecimento e a capacidade de trabalho. Fadiga visual, hoje os sistemas muito informatizados, né? A gente vê isso, por exemplo, no PJE, Processo Judicial Eletrônico, que está generalizando o grande problema de fadiga visual que as pessoas estão tendo, vigília, prevenção da sonolência e queda da atenção na condução de veículos, né, com os nossos programas de medicina do sono, né, e sistema de gestão da vigília, foco e atenção, carga mental e sobrecarga mental, esses conceitos que eu acabei de passar, saúde mental no trabalho, a questão de sempre uma visão se as pessoas estão bem, nada como nós, médicos do trabalho, com a participação do psicólogo organizacional, no nosso acompanhamento, na nossa revisão médica, o psicólogo organizacional, na revisão, no acompanhamento que ele vai fazer dos trabalhadores, verificar como é que as pessoas estão em relação a isso. Esse acidente que houve lá da Germanwings é muito sugestivo para a gente pensar a respeito disso. Qual que é o nosso papel? O professor Renê já escreveu alguma coisa sobre isso. Mas nós, médicos do trabalho, não podemos nos furtar a observar, junto com o psicólogo organizacional, nessa transdisciplinariedade que a doutora Vera citou, essa questão da saúde mental no trabalho. E para tarefas críticas nós temos que ter muita atenção em relação a isso. Tá? Ergonomia nos turnos de revezamento, ergonomia da inclusão em situações de limitação profissional e olhar essa questão de envelhecimento e capacidade de trabalho, de tal forma que a linha de raciocínio da ergonomia é como que vai evoluir, né? As condições de trabalho devem evoluir para cada dia mais haver lugar para as pessoas que estão envelhecendo, né, no mundo do trabalho. Eu ponho à disposição essas transparências, né, só passar aqui o e-mail para mim, já está o PDF prontinho, de qualquer forma eu também deixei com o Dr. Gavaza. Obrigado pela atenção por enquanto, gente.